Bom pessoal, é o seguinte, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo aí da nossa série de vídeos de montando um PC Gamer. Dessa vez eu vou trazer uma dica para vocês de como escolher corretamente uma placa-mãe para o seu computador, beleza? Só lembrando, eu não sou nenhum expert em informática, nenhum expert em eletrônica, mas já conheço e monto computadores já há mais ou menos 15 anos, então eu conheço um pouquinho e eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Pessoal, peço desculpas aí da qualidade do áudio, tá? Tô gravando aqui no canto da minha sala e, cara, tem barulho externo, peço desculpas, cara, em breve eu vou estar resolvendo isso comprando um microfonezinho de lapela. Fiz até uma colinha aqui, pessoal, para esse vídeo de hoje que tem muitas informações, tá? Muita coisa a ser passada relacionado à placa-mãe e eu gostaria de passar para vocês para que principalmente vocês não comprem uma placa-mãe que vá se arrepender por algum fator determinante e que talvez até o desempenho do computador vá ser afetado com isso, né? Bom, pessoal, primeira coisa da nossa lista que eu sempre saliento, isso aí é básico, todo mundo tem que saber. Qual plataforma que você quer seguir? Intel ou AMD? Não adianta você comprar um processador Intel e comprar uma placa-mãe para AMD, que os processadores, a placa e o processador não vão se encaixar, são modelos diferentes, né? Então, não tem jeito. Comprou uma placa-mãe para AMD, naturalmente você precisa comprar um processador AMD compatível também com a placa-mãe, beleza? Então, vale a pena muito salientar. Estou com um exemplo aqui, estou com uma plaquinha aqui da ASRock para processadores AM3. Então aquela linha FX, Phenom, final do Phenom, né? Uma plaquinha bem simples, mas que vai servir de exemplo aí nesse vídeo e eu vou trazer ela logo. Então, essa placa aqui, por exemplo, é para processadores AMD, então não adianta você comprar um processador Intel e tentar encaixar aqui que não vai funcionar, não vai rolar, né? A estrutura física do processador da AMD e Intel são diferentes, então é muito importante a gente salientar sobre isso. É uma coisa básica, a maioria das pessoas sabem disso, mas enfim, eu preciso passar isso para vocês porque também está relacionado a processadores, beleza? Pessoal, o segundo item que eu quero passar para vocês é o seguinte, é a questão de futuros upgrades, né? Você vai montar uma máquina, você coloca lá um CPU X, você coloca uma quantidade X de memória, mas daqui a 1 ano, 2 anos, você sente a necessidade talvez de trocar o processador, de colocar um pouco mais de memória ou até mesmo colocar uma memória mais rápida, né? Você remove os módulos que você tem e coloca módulos mais rápidos, né? Então isso é importante a gente sempre salientar que placa-mãe, né? A placa-mãe ela precisa ter uma durabilidade grande. Infelizmente, com a plataforma da Intel, a gente não consegue ter isso por muito tempo, mais ou menos, porque a Intel, toda vez que ela lança um processador, ela lança um socket novo, né? Diferente da AMD, a AMD da linha Ryzen já vai para a 3ª geração e aquela plataforma A320, B350, B450 e por aí vai, ainda são compatíveis com essa linha de processadores, mesmo depois aí de 3, 4 anos do seu lançamento. Então isso é importante a gente salientar. Futuros upgrades que eu digo no seguinte, aumento de memória RAM, né? Você conseguir ter mais módulos ou pelo menos módulos que tenham ali a capacidade de manter ou de segurar ali pentes de memória de 8 GB, de 16 GB, que aí você consegue ter uma longevidade com a tua placa, você consegue estar sempre aumentando a memória RAM assim que for necessário. E a questão do CPU, logicamente, para o lado da AMD a gente tem uma vantagem porque a AMD ela consegue segurar por mais tempo o socket da placa, então a gente consegue ter uma longevidade maior com os processadores AMD. Não necessariamente que a Intel seja ruim, tá? Mas infelizmente a gente tem esse problema. Lógico, isso aí varia de caso para caso, tá? Mas normalmente a Intel ela costuma trocar o socket, então é sempre bom ficar ligado com isso. Particularmente eu prefiro hoje, em 2019/2020, eu prefiro a linha de processadores Ryzen, porque tem uma longevidade maior no seu socket e principalmente as placas-mães também vêm com uma longevidade relacionada ao upgrade, beleza? Pessoal, uma das questões principais da placa-mãe, pelo menos isso é uma opinião minha, tá? E quem já montou computador sabe o quanto isso é problemático, é a questão das quantidades de conexões, não só de fan, mas também de conectores SATA,
conectores PCI, tá? Isso aqui é extremamente importante porque futuramente você pode estar fazendo um upgrade nessa placa, né? Por exemplo, colocando uma placa de áudio de alta definição, colocando mais HDs e principalmente, né, se você está se tratando aí de um computador de alta performance, PC Game, PC para edição, uma máquina que com certeza vai aquecer, você vai precisar colocar fãs, né? Essa placa aqui, por exemplo, eu só tenho aqui, ó, o conector do CPU fan. E aqui embaixo, aqui do lado na verdade, eu tenho mais um conector para fãs, né, de gabinete, ou seja, eu só consigo colocar aqui 2 fãs de forma, pelo menos de forma tradicional. Lógico, você pode colocar aquele rabicho que você consegue aumentar a quantidade de conectores de fã, mas não é o ideal. O ideal é que realmente a placa ela venha naturalmente já com esses conectores extras para que você possa estar fazendo a ligação de mais coolers, né? Não só do teu processador. Agora, pessoal, gostaria de salientar um ponto com vocês que pelo menos para mim, é crucial. Não é tão importante em alguns casos, principalmente relacionado ao CPU que você vai colocar na tua máquina, mas de uma forma geral é importante sim, e algumas placas inclusive vêm trazendo algum defeito relacionado a isso, que é a questão, pessoal, do VRM que alimenta diretamente o teu processador, tá? Algumas placas, né, as placas intermediárias e prêmios, ela vem já com aquele dissipador de alumínio ou de cobre diretamente no VRM do processador. O que isso acontece? Por que isso é tão importante? Primeiro de tudo, você tem um superaquecimento no VRM da placa, pode ocasionar diversas questões. E uma das questões descobertas aí recentemente pelo canal Peperaio Hardware, numa placa da marca, se eu não me engano, Colorful, algumas placas não estão vindo com um dispositivo de segurança, que é o superaquecimento, que pode ser que aconteça o superaquecimento do VRM e essa placa venha a queimar. Naturalmente, quando acontece o superaquecimento, a placa acontece uma queda na frequência do processador. E se caso isso não resolver a questão da temperatura, a placa ela automaticamente desliga. Não foi isso que aconteceu em um dos testes do Peperaio com essa placa da Colorful. Agora eu não me lembro o modelo, mas eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês assistirem. Mas assim, isso pode acontecer, né? Aconteceu com a marca da Colorful, mas isso pode acontecer também com outras placas. Então, pessoal, é importante, pelo menos para mim, dependendo do CPU que você vai colocar, dependendo do TDP desse CPU, é importante que você escolha uma placa que tenha sim uma dissipação no VRM. Se tratando de processadores Ryzen, tá? Da AMD, a linha Ryzen, se tratando de placas mães, a gente tem uma linha gigantesca de placas, B350, B450, essas placas intermediárias, que normalmente são as mais vendidas, a gente tem que salientar o seguinte: existe o modelo B450, B450M. Essas placas, elas dependendo da marca, pode ser que venha com o dissipador do VRM ou não. Então isso é importante a gente fazer uma avaliação física da placa e enxergar que tenha sim ou não o VRM, independentemente da marca, tá? Existe, por exemplo, marcas famosas aí, Gigabyte, Asus, que não trazem a dissipação no VRM e acaba acontecendo esse tipo de problema. Então isso é muito importante. Só que lógico, isso aí, pessoal, vai depender muito do teu CPU. Se você for colocar, por exemplo, o Ryzen 3, 3200, 3300G, enfim, não necessariamente você vai precisar de uma placa que tenha todos esses periféricos para que você consiga manter a temperatura do teu VRM legal. Mas, por exemplo, se você for colocar um 12700X, um 3700X numa B450 que não tenha a dissipação correta no VRM, isso pode ser que ocasione algum problema de superaquecimento. Principalmente se tratando de B450, que a gente já começa a querer brincar um pouquinho com o overclock, tem que tomar cuidado com isso, com a questão da dissipação do VRM. Se tratando de overclock, a gente tem que sim escolher muito bem e saber de fato o que está comprando, para a gente depois não se arrepender. Não adianta a gente pegar uma placa aí, entre aspas, intermediária, uma B450, nem que seja um modelo mid e tal, aquele modelo ATX tradicional. Existem alguns modelos que não vêm com dissipação no VRM e isso é fundamental para que você tenha um funcionamento mais estável do teu sistema, tá? Não que isso talvez vá te ocasionar um problema, mas o superaquecimento de qualquer componente eletrônico, naturalmente,
reduz o tempo de vida. Então é importante que a gente tenha sempre uma temperatura controlada e estável, independentemente do processador. Vai botar um processador de super entrada, um Ryzen 3, um Core i3 da vida, né, já se tratando pro lado da Intel, normalmente nós não temos problemas com aquecimento do VRM. Normalmente, lembrando, cada caso é um caso, mas normalmente nós não temos esse tipo de problema. Vai colocar um Ryzen 5, aí você já começa a pensar um pouco na questão do VRM. Vai fazer overclock? Não. Legal, então já segura uma placa mais ou menos de entrada sem a dissipação do VRM. Vai botar um Ryzen 7, vai botar um Core i7, aí você já tem que pensar numa placa que já tenha sim a dissipação do VRM. Vale a pena você pagar um pouquinho mais caro, mas ter um recurso, ter um dispositivo que a gente consiga controlar melhor a temperatura do VRM. Vai por mim, pessoal, isso é de extrema importância. O quinto item que eu quero passar para vocês não é importante para mim, mas talvez para a maioria das pessoas hoje com a modinha do RGB isso seja talvez importante para você. É a questão do visual. Visual é gosto de cada um. Eu não me incomodo se uma placa tiver todos os recursos que eu vou usar, mas não tiver RGB. Tá? Isso para mim é muito relativo, eu não sou fã de RGB, eu sou fã sim de coolers ali ou alguma fita de LED, mas com cores fixas. Eu não gosto de nada colorido, passando cor, isso aí eu sinceramente eu não sou fã, mas isso aí é gosto, tá? Então visualmente a placa, não se enganem pela beleza da placa, em sim pelos componentes que ela possui. Normalmente uma placa mais robusta, ela naturalmente vai ser bonita, né? Mas principalmente relacionados a refrigeração do VRM, refrigeração do chipset, refrigeração principalmente agora das novas placas aí que já contém aquele conector M2, né, para aqueles SSD de alta velocidade. É importante também, seria legal e ideal que todas as placas viessem com aquela chapinha dissipadora para os micro M2, mas infelizmente não são todas as placas que vêm, tá? Então não se enganem com o visual da placa muito bonita, muito bacana, muito chamativa. Tem algumas que tem um RGB aqui atrás, uma fita de LED. Cara, eu particularmente acho, isso é uma opinião minha, eu acho desnecessário. É botar um recurso na placa e tirar outros. Tirar outros recursos no sentido de que os caras reduzem a qualidade dos componentes eletrônicos para colocar uma fita de LED atrás. Eu particularmente não gosto, tá? Placas que eu monto, computadores que eu monto para colegas ou para clientes, o que eu faço? Eu desativo essa função e explico para ele, ó, tem uma função aí que liga o LED da placa aí, RGB, se você é dessa forma que liga, eu deixei desativado, se você quiser ligar, você liga, beleza? Então, pessoal, eu não sei se eu passei tudo para vocês, acredito que sim. Sempre lembrando, né, novamente reforçando, não se enganem com relação a visual de placa, tá? Procurem sempre que seja uma placa que te dê a disponibilidade e as opções de upgrade, isso é muito importante, tá? Upgrade de memória, upgrade de processador, que tenha um painel traseiro completo, né? Completo que eu digo assim, que tenha um áudio de qualidade, que tenha uma rede de qualidade, que tenha bastante portas USB, principalmente portas USB de alta velocidade, 3.0, 3.1, algumas estão vindo até com aquela USB tipo C, não sei em que nós poderíamos usar isso hoje, dificilmente tem dispositivo que utiliza isso, mas normalmente a USB tipo C a gente consegue até passar o vídeo, né? A gente consegue até fazer uma conexão via vídeo e passar o vídeo on-board, né? Mas isso aí é papo aí para um outro vídeo, beleza? Pessoal, tentei fazer um resumo bem básico, mas acredito que essas dicas para vocês que eu passei, essas poucas dicas que eu passei, eu acho que você consegue sim já comprar uma excelente placa-mãe que vai te dar uma longevidade, que você consiga principalmente comprar a placa para a tua necessidade. Não adianta você comprar uma placa-mãe, um chipset super avançado para você colocar um CPU ali de entrada, uma coisa que talvez você vai ter ali centenas de recursos, mas que o teu processador em si ele não vai conseguir usar, porque ele simplesmente não tem um recurso para acompanhar essa placa. Então é importante você saber o que está comprando, acompanhando ali a plataforma do teu processador. Teu processador Intel, Core 5, Core 7, Core 3, compre uma placa-mãe de acordo, ou dependendo da tua situação, você compra uma placa-mãe que te dê um recurso futuro, aí sim você coloca um processador de entrada, mas já pensando talvez num futuro upgrade. Aí sim é legal, aí sim vale a pena.
Beleza, pessoal? O videozinho vai ficando por aqui, um vídeo bem curto. Peço desculpas para vocês aí se eu deixei de passar alguma informação. Deixa aqui nos comentários alguma dica, alguma dúvida que vocês tenham relacionada a esse vídeo que eu respondo com o maior prazer do mundo. Beleza, pessoal? O videozinho vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, o canal do nosso parceiraço aqui do canal, Agnomad. Se inscreve no canal dele lá, que ele traz umas gameplays aí bem da hora. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Meu Instagram também vai estar aqui na descrição. Me segue lá que a gente troca uma ideia e lá eu posto de tudo da minha vida também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu e fui!